Dennis Bergkamp neemt de bal aan. Dennis Bergkamp! Passe de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Gol! Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Ora boas, estamos de regresso para mais um Bola ao Meio. Eduardo, bem-vindo, como está o menino? Então André, tudo bem? Estamos bem. Foi mais uma semana de apostas, em que infelizmente tive um bocado de azar, mas no final já lá vamos. E hoje trazemos um tema bem interessante. Vamos dedicar o podcast a esse tema e não vamos trazer as rubricas habituais, porque assim o achámos melhor, que foi o webinar da Liga. Mas tu de certeza que também podes explicar aqui aos nossos ouvintes aquilo que foi o webinar da Liga e que tema é que vamos tratar. Até porque hoje é a edição 50 do Bola ao Meio, portanto também chegamos aqui a um número redondo e quisemos trazer um tema especial, um tema que a mim particularmente me revolta e que me deixa aqui aos pulos na cadeira cada vez que tenho que falar nisto, mas isso é acessório, que é o tempo útil de jogo. E nós procurámos durante esta semana um tema que fosse geral, que nos permitisse ter aqui uma conversa interessante e que contribuísse de alguma forma para algo útil. E esta questão, e passa a redundância, do tempo útil de jogo no nosso campeonato, que tem sido tão debatida esta temporada e nos últimos anos, diga-se, mas esta temporada em especial. E a Liga lançou uma webinar muito interessante, portanto deixo aqui já a palavra para quem se sentir interessado ao longo deste episódio para assistir a essa webinar. Está disponível no YouTube da Liga Portugal, o webinar Thinking Football, em que eles abordaram, para nós foi a parte que nos interessou mais, a questão do tempo útil de jogo no nosso campeonato, e fizeram um estudo comparativo e foi a base da discussão. Tinham depois vários oradores, Marco Silva, Costinha, o Podense, também o Duarte Gomes, o árbitro Duarte Gomes, e tiveram ali uma conversa bastante interessante e um debate onde levantaram diversas questões que nós apontámos e quisemos trazer aqui para discussão. Portanto, Eduardo, eu vou introduzir aqui o tópico com dois dados que foram apresentados nos vários slides que inicialmente a Liga apresentou de um estudo realizado, um estudo comparativo com os diversos campeonatos da Europa. E só para termos uma ideia, nestes dois dados que para mim fiquei estupefacto. Não é que eu não soubesse e não estivesse já preparado, mas eu acho que quando temos os números à nossa frente é que percebemos o real impacto e o quão vergonhoso isto é para a nossa Liga e para aquele futebol que nós tanto gostamos. E portanto, em Portugal, o tempo útil de jogo ronda aos 52%. Ou seja, só se joga 52% do jogo. Estamos a falar de qualquer coisa a mais do que 45 minutos. Portanto, é o que estamos a falar. Comparativo com o principal campeonato, o campeonato onde se joga mais tempo por jogo, na Suécia e na Holanda, onde se joga 60% do tempo. Ou seja, nos principais campeonatos da Europa, e estamos a falar de campeonatos como a Eslováquia e a Hungria, que integraram este estudo, Portugal, atrás de si, só tem a Grécia e a República Checa como campeonatos onde se joga ainda menos do que em Portugal. Portanto, isto é um dado que a mim me assusta, mas que para mim tem que deixar bastante alerta agentes do futebol e todos os agentes envolvidos. Comparando com os principais campeonatos europeus e aqueles que nós temos como referência, a Liga Alemã, a Bundesliga, é o campeonato onde se joga mais, com 57%. Parece-me a mim, portanto, o campeonato onde... E nós vimos, e temos essa noção pelas transmissões, os jogos da Bundesliga são sempre muito mais abertos, joga-se muito, não há paragens, é sempre a jogar, como se costuma dizer. E depois, eu tenho aqui outro dado, e esse para mim é que é completamente assustador, que tem que ver com o número de faltas e a sua divisão por jogos. E portanto,
nas competições que foram analisadas, estamos a falar de Liga NOS, Série A, La Liga, Ligue 1, Liga Europa, Bundesliga, Champions League e Premier League. Todas estas competições foram analisadas e fazem parte deste estudo. E a Liga NOS, tem mais jogos com 40 ou mais faltas do que todas as outras competições deste estudo juntas. Ou seja, em 59 jogos da Liga NOS, houve 40 ou mais faltas. Nas outras ligas, todas juntas, estamos a falar de 7 ligas, em que o somatório dá apenas 43 jogos com 40 ou mais faltas. Portanto, Eduardo, eu agora passo a palavra para ti e começamos daqui. Partimos deste ponto. 59 jogos com 40 ou mais faltas. Este número é bizarro. É bizarro e utilizo a expressão que tu disseste, é assustador. Até porque basta imaginar, certamente nos conseguimos lembrar de um jogo em que tínhamos visto com 40 ou mais faltas e que eu nem se consegue ver o jogo. Porque até de alguém que gosta de analisar ou ter uma perspectiva mais de olhar, ter um olhar mais estático até sobre o jogo, torna-se praticamente impossível. Porque está constantemente o jogo a ser parado, constantemente jogadores no chão. Até nós, mesmo sendo adeptos do clube ou apenas estando a ver o jogo, até ficamos nós frustrados por estar a ver sempre constantemente o jogo a parar, o ritmo a parar. Não se consegue ver uma jogada de 3 ou 4 passos. Não se consegue ver um ataque organizado. Não se consegue ver um contra-ataque. O jogo está a ser constantemente parado e é assustador este tipo de dados, porque só vêm a comprovar aquilo que nós já tínhamos um pouco noção. E isto aqui chateia um pouco mais também porque nós temos também ser sinceros e concretos nesta questão. Se o nosso campeonato fosse um campeonato fraco, um campeonato com más equipas, com maus jogadores, que não tivesse muita exposição mediática, que não lançasse jogadores, ok, não se aceitava estes dados, mas entendia-se um bocado que pronto, é um campeonato pouco competitivo, etc., como podem ser outros. Agora, nós temos um campeonato que anualmente transfere jogadores por valores absurdos. É um campeonato cheio de talento. É um campeonato que tem equipas, aqueles 5, 6 primeiros, é um campeonato muito competitivo. Tem deslocações difíceis, tem terrenos difíceis. Ou seja, é um campeonato onde há qualidade, onde há investimento, onde há uma comunicação social interessada e ativa no desporto. E depois, qual é o produto que nós vendemos, ou seja, qual é aquilo que nós passamos, a imagem que passamos lá para fora. É um campeonato em que 38% dos jogos têm 35 ou mais faltas. Ou seja, nós temos tanto talento, tanta coisa que somos quase um diamante em bruto, que podíamos exportar tanta coisa e potenciar ainda mais talentos e questões televisivas, etc. E quem vai ver um jogo nosso que ficam a pensar, ok, isso de facto, jogadores como João Félix, por exemplo, o último assim a sair assim de grande renome, o Alex Telles, ano passado, por exemplo, que vem assim da Liga Portuguesa, ok, deixem-me ver um bocado da Liga Portuguesa e ver um jogo que até nem conhece bem as equipas e vai ver, tem para 35, 40 faltas do jogo, o que é que eles vão achar do nosso campeonato? Não conseguem consumir o nosso campeonato, nem conseguem ter interesse, por muito que tenham interesse nos talentos e em terem que fazer scout a certas equipas que estejam aqui que possam ser interessantes, mas estes dados vêm completamente a afastar o público da nossa liga e acho que se o futebol português, vou dizer no geral, para não estar aqui a especificar nada, não está muito preocupado em mudar essa questão das faltas pelo jogo em si, pelo menos que a motivação seja o dinheiro, então, pronto, vou dizer assim porque já que não querem tanto saber do futebol em si, que queiram saber mais do dinheiro e tentar perceber que se calhar se mudarmos algum tipo de mentalidade que vamos conseguir vender melhor o nosso produto e isso será bom para toda a gente que está no futebol. É porque essa questão, e aproveito para pegar nela mesmo, tem que ver como trabalhar a Liga aqui como um produto. E nós costumamos olhar muito para a Premier League como referência de futebol perfeito e de muito mundo perfeito. Mas o próprio Marco Silva, que treinou lá durante vários anos, e o Podense, que joga atualmente na Premier League, dizem que aquele futebol não é perfeito e portanto, não tirem essa ideia da cabeça de que a Premier League é o mundo perfeito. Não. E eles próprios disserem, os árbitros lá também erram. Os árbitros lá
também cometem erros de levar as mãos à cabeça, e como é que é possível o árbitro assinalar esta falta, ou não assinalar este penalti, ou whatever, o que for. A questão é como é que se lida com essa questão do árbitro errar, porque o erro do árbitro tem de fazer parte do jogo. O erro do árbitro tem de ser, tem de estar tão presente como o erro de um avançado, ou de um defesa, ou de um guarda-redes. Quando um guarda-redes erra e dá o dito frango, aqui entre aspas, nós não passamos um mês a dizer, a bater quase no guarda-redes, como batemos nos árbitros quando os árbitros erram. Esta questão da mentalidade que falavas, é algo que tem de ser mudada, e a mim ultimamente tem-me feito grande confusão quando vejo em vários painéis, em várias redes sociais, pessoas a dizer que isto é a mentalidade do futebol português, que este tipo de jogo é o futebol português, que isto faz parte, já está entranhado no futebol português, é algo cultural. E eu creio que foi o Costinha, na webinar, que teve uma frase que para mim é brutal e resume na perfeição aquilo que eu penso, que é: o oliganismo em Inglaterra também era algo cultural e também foi banido. Portanto, agora coloquem isto na cabeça e tratem do nosso futebol. Porque o nosso futebol neste momento está algo triste, está algo que não proporciona um bom espetáculo, longe disso. É algo que a mim custa-me a ver, não pela falta de qualidade, mas pela forma como essa qualidade está a ser aproveitada. Porque eu digo uma coisa, em Portugal há muita qualidade, mesmo ao nível do treino, ao nível dos jogadores, e seja do primeiro classificado da Liga NOS até o último classificado da Liga NOS. Há muita qualidade. Agora, cá em Portugal, joga-se muito para o dito pontinho. E quando se joga muito para o pontinho, acaba-se por qualquer falta, qualquer paragem ser importante para chegar aos 90 minutos e termos o pontinho que é importante e que é necessário. Não, jogue-se para a vitória. O Marco falou disso também, e o Podense falaram disso, porque lá em Inglaterra a mentalidade é: vamos entrar em campo e é para ganhar, não é para fazer um pontinho. Jogue-se contra o Liverpool, contra o City ou contra o Burnley, o objetivo é sempre pontuar e fazer os 3 pontos, não é cá fazer um ponto. Isso não faz sentido para eles. Portanto, também aqui dar mais lançar aqui uma questão, que é a rigidez da Liga, que a Liga tem que ter para com os agentes e os intervenientes no jogo. Em Inglaterra, o facto de eles trabalharem tão bem a Liga como um produto para ser vendido leva a que determinadas ações tenham consequências muito mais graves, muito mais elevadas, e a rigidez nas suas decisões seja muito maior do que a nossa Liga, que acaba por ser tão permissiva, que acaba por estragar o espetáculo que podia ser muito mais valorizado. Sim, mas a nossa liga acaba por ser muito permissiva, não só no aspecto jurídico, no aspecto das multas, etc. Mas também vai muito também agora menos, felizmente, mas também muito da comunicação social. E eu só queria fazer o meu ponto àquilo que estavas a falar anteriormente, da questão de batalhar nas arbitragens. O Podense até fala bem disso, diz, para além de falar dos programas de televisão, fala que nós lá ninguém quer saber do árbitro. Isto num sentido positivo, no sentido de que, pronto, há um erro. O que é que tem? Qual é a diferença do erro de um árbitro para um erro de um médio que falhou na definição de um passe e que, em vez de dar uma situação de 1 para 1, foi para fora? A diferença não existe. Fica-se a arranjar uma desculpa, que é isto mesmo, é uma desculpa para o resultado não ter sido aquilo que as pessoas queriam, ou que porque não há penaltis, ou porque não há não sei o quê. Então isso aí acaba por ser sempre uma desculpa. E eu não querendo atacar nenhum programa específico, mas aquilo que mais me irritava, sobretudo há uns anos, era aquele da tabela real da Liga. Se tivesse havido 3 penaltis para aquele e aquele gol tivesse sido anulado e não sei o quê. Mas se interessa a quem a tabela real da Liga, isso é o quê? Isso não faz sentido. E acho que mesmo essa questão da regulamentação, etc., passa muito também pela comunicação social, que felizmente já está a se incutir cada vez mais uma postura
ter uma comunicação saudável com os treinadores e ter uma comunicação saudável com os árbitros, falar mais do jogo. Pode-se não se fazer constantemente análises táticas, entende-se perfeitamente, mas ter-se uma comunicação mais saudável no nosso futebol acho que é muito importante. É um passo muito importante para também o nosso produto ser melhor, para nós também evoluirmos enquanto liga, enquanto competição, porque os próprios treinadores também se sentem com o tipo de vontade em comunicar. Nós temos o exemplo de Bruno Lage, temos agora o caso de Ruben Amorim, que são dois treinadores que eu destaco a nível da comunicação, que ajudam também a vender o nosso produto. E isto que tu falaste da questão das regulamentações, das multas, etc., acho que é muito pertinente, porque de facto, se não houver uma motivação, se não houver essa mão pesada, essa rigidez, não vai haver melhorias, porque é impensável, pelo menos para a realidade que eu gostava, uma realidade que eu infelizmente vejo como utópica, mas que eu gostava de ver no futebol português, seria um ambiente saudável, um ambiente que não é. O jogo não corre como o jogador queria ou como o treinador queria, e fala-se daquilo e daquilo do árbitro, porque o árbitro esteve mal naquilo e naquilo, ou vai-se para cima do árbitro e falar na cara do árbitro com o dedo apontado à cara dele. Isso são coisas que também ultrapassam o limite do respeito, não é? Porque acho que vê-se muito o árbitro como uma figura que se pode sempre cascar, digamos assim, e não ser o árbitro como uma figura que de igual importância ao jogador, que está ali a cumprir o seu trabalho, assim como o jogador está ali a cumprir o seu trabalho, que se exige respeito também para o árbitro, por muito que errem, por muito que tenham tido um jogo mau, porque há outros que também têm 6, 50 minutos e ninguém vai para cima deles a apontar o dedo. E acho que essa questão das multas é pertinente. O Marco Silva até deu um exemplo, que foi que ele no fim de um jogo foi falar com o árbitro e o árbitro simplesmente disse-lhe: vai ao nosso balneário que podes falar connosco lá, porque eles têm essa vontade de ir ao balneário dos árbitros de debater algumas ações, algumas situações, e ele até disse que por norma são os árbitros que têm sempre a razão toda no fim. Mas o Marco disse que pronto, estava de cabeça quente, então que falou lá e basicamente discutiu assim em público. E que devido a isso a Premier League passou a multa e isso aí é como tu estavas a dizer, com o objetivo depois também de melhorar aquele produto que se vê, porque quem está de fora e vê uma liga onde os treinadores vão discutir com os árbitros tem menos interesse na compra desse produto. E então o facto de teres uma liga em que vai cumprimentar o árbitro e depois tudo bem, vai falar com ele, discute as suas situações, até se calhar vai de cabeça mais fria, já fala mais tranquilo, é, é muito mais apelativo para o público, seja público inglês que sabe o que se passa lá dentro, seja público estrangeiro, como nós somos da Premier League, por exemplo, que olhamos para aquilo e dizemos: não, isto de facto é a liga modelo e temos muito mais atração em comprar esse produto. Até só para finalizar aquilo que estavas a dizer há bocado dos resultados, a principal ideia sempre que eu tive desde mais jovem da Premier League era sempre que o último podia ganhar ao primeiro. E isso é aquilo que mais vontade me fazia em ter de ver a Premier League. E imaginar um cenário desse em Portugal, para mim, confesso que é utópico, apesar de desejável. Eu gosto muito de abordar exemplos e vou pegar em dois exemplos que foram dados nesta webinar pelo Marco Silva e pelo Podense também, em que o Marco disse que, portanto, quando chegou à Inglaterra e treinava na altura o Watford, que houve um jogo em que há uma decisão mais polémica da equipa de arbitragem e que a sua equipa vai toda para cima do árbitro e rodeia o árbitro. E na semana seguinte, o Marco Silva, como team manager, porque eles em Inglaterra usam muito a questão do team manager, o treinador principal como team manager, o Marco chegou ao seu gabinete portanto, na academia do Watford e tinha lá uma cartinha da federação a dizer que o Watford tinha de pagar uma multa num valor exorbitante, uma coisa brutal, porque no jogo X a sua equipa tinha rodeado o árbitro, quando está nas regras que durante o jogo apenas pode estar a falar com o árbitro ao mesmo tempo o capitão e 2 jogadores no máximo. Isto cá para Portugal era algo brutal, pá. Para mim era algo incrível. Iríamos ver todos os clubes a pagar multas em todos os jogos, porque todos os jogos se vê constantemente ultimamente, então isso é algo brutal, se vê há uma decisão e a equipa toda vai para cima do árbitro e vai tudo para cima dele e vamos protestar, vai o banco, vai o apanha-bolas, portanto toda a gente no estádio pode protestar com o árbitro. E se colocasse esta regra cá em Portugal de, ok, vai toda a gente protestar com o árbitro, pagam multa, só pode falar o capitão e 2 jogadores no máximo
com o árbitro ao mesmo tempo, de certeza que muitas daquelas confusões que se vê durante o jogo acabavam, terminavam aí. Este é o primeiro ponto. Sim, mas desculpa me interromper só para dar uma nota. Depende também do valor da multa, porque se forem multas de 500 ou 700 euros, isso aí é tranquilo. Não nos esqueçamos que na Primeira Liga as multas eram acima dos 20 mil. Por isso acho que se houvesse assim tantas multas assim em Portugal, se calhar os clubes iam à falência. Eduardo, eu entendo isso, mas repara, se tu pagares uma multa de 20 mil euros, a seguir vais pensar duas vezes. E se calhar só precisas de pagar uma, enquanto se tu pagares... Sim, mas eu entendo. Enquanto se tu pagares, repara, multas de 5 mil euros, vá, que é normalmente os valores que costumam circular por aí. Vamos ter por base os 5 mil euros. Tu ao longo da época, possivelmente, pagas 4 multas de 5 mil euros. Vai-te dar os 20 mil euros no total. Só que são 5 mil euros e tu, com os valores que se praticam, principalmente nos clubes grandes, então é 5 mil euros, ok, pronto, é 5 mil euros, mas que se lixe. Enquanto se tu levares uma multa logo de 20 mil euros, epá, calma lá, 20 mil euros, isso já me estão a ir ao bolso. Já me estão a assaltar. Entendes? Começa logo por ser diferente. E o próprio atleta, o próprio treinador, o próprio dirigente, quando tem de pagar uma multa do valor tão alto como 20 mil euros, acredito que na segunda vez já vai pensar duas vezes antes de ter a mesma ação. Porque são os tais castigos que se aplicam às crianças e por vezes costuma-se dizer isso. Os pais basta aplicarem um castigo mais rígido à criança e a criança não faz mais. Do que se andarem ali com as tais falinhas mansas, como se costuma dizer, e a criança vai continuar a insistir, até que dá a grande asneira. Pronto. E com os clubes e com os jogadores e com os treinadores, penso que seja exatamente a mesma coisa. Se houver mão mais pesada, mão rígida, vai acabar. Mesmo que os clubes tenham a pagar uma vez, duas vezes no máximo, vai acabar. E depois lá está. Isto é uma aprendizagem. Isto é algo que, quando se vai começando a aprender, a tal mentalidade e a tal cultura que se fala no futebol português, vai começar a mudar. E foi o que aconteceu também em Inglaterra com a questão do hooliganismo. Num ponto estratosférico, é verdade. Não estamos aqui sequer em comparações. Mas foi um pouco isto que aconteceu. Teve que haver mão pesada para pôr um fim àquilo. Porque era algo absurdo o que estava a acontecer. E depois há ainda outro ponto, que era a segunda questão que eu tinha, e que foi o Podense, que disse que houve um jogo em que ele se sentiu claramente prejudicado e sentiu que o árbitro teve um mau dia e foi mesmo prejudicado naquele jogo. E ele acabou o jogo e lançou um post, ou um tweet, ou o que for, nas redes sociais. No dia a seguir, assim que chegou ao centro de treinos, o diretor disse: amigo, chega aqui, Podense, vem aqui ao meu gabinete. Chegou lá e disse: olha, este tipo de posts tem de acabar, porque a Liga, ou a Federação, o que for, vai-te punir com 3, 4 jogos e nós não estamos para isso. Não estamos para te perder durante 3 ou 4 jogos. Cá em Portugal o que é que se vê? O jogador fica de fora, porque não é convocado ou está lesionado, e durante o jogo da sua equipa está no Twitter a escrever e a mandar vir com o árbitro e a mandar vir com o adversário. Os próprios diretores dos clubes... Exatamente. E os próprios diretores de comunicação dos clubes vêm para as redes sociais e vêm apenas e só incendiar e criar polémica. É ridículo. E o Podense disse, e muito bem, que a Inglaterra, se ele quiser debater faltas nas redes sociais ou no que for, ele não tem um único programa em Inglaterra que o vá sustentar e que o vá apoiar. Portanto, em Inglaterra, a questão do debater questões de arbitragem é uma luta que nunca se vai conseguir ganhar porque nem sequer há esse palco. E cá em Portugal, a polémica tornou-se produto. E era aquilo que dizias, e muito bem, a questão daquelas tabelas que se via com os penaltis e a tabela real e não sei o quê. Ok, eu entendo essa questão de quererem comparar o que está a acontecer, os pontos reais com os pontos fictícios. Até porque é que não comparam, por exemplo, com os expected goals, por exemplo? Já estamos a analisar uma vertente do jogo. E dá para analisar os pontos esperados e os pontos reais, por exemplo. Porque as pessoas não querem saber o que é os expected goals. As pessoas querem saber dos penaltis e da polémica. Mas isso é a cultura que está incutida, infelizmente. E é a comunicação que se passa. É o apontar o erro e o era penalti, não era nada, era penalti. Não é, olha, viste aquele jogo
da Real Sociedade, que teve 5.71 expected goals, eles só marcaram um gol. As pessoas já sabem, ok, isso, ou querem lá saber discutir isso. As pessoas, a maior parte, a comunicação está virada para a polémica. E daí, quando falas de cultura, é isso. A cultura portuguesa é isso que está incutido. É falarmos de polémica, batalharmos no árbitro, e o jogador, tudo bem, errou 30 passos durante o jogo, mas está tudo bem. O árbitro errou uma falta, pronto, já vamos cair todos em cima deles. Essa, a nossa cultura, infelizmente, é essa. Que lá está, obviamente, que devia, num cenário utópico, ser mudado. Obviamente, mas lá está, era aquilo que eu também referia. Ou seja, o trabalhar a liga como um produto passava também por, lá está, trabalhar também a questão dos mídias e da comunicação social, porque também fazem parte do jogo. Eu acredito, e até porque faço parte desse meio, que a comunicação social e os mídias são um interveniente no jogo também. Não desengane-se quem achar o contrário, porque os próprios jogadores, os próprios treinadores e os dirigentes trabalham para os mídias, trabalham com os mídias. Portanto, os mídias também fazem parte do jogo. E, passando um pouco o trabalho por aí, e aí tenho que tirar o chapéu ao Canal 11 e ao trabalho que estão a realizar, porque não se vê, e até hoje ainda não consegui ver, um único momento em que se discute a arbitragem, que se escuta um lance, uma falta se foi bem assinalada ou mal assinalada no Canal 11, e tenho que tirar o chapéu, porque isso é contribuir para o futebol e para um futebol mais apelativo e atrativo. Agora nos outros canais todos, aquilo que se vê é assim que acaba o jogo, só se vai a falar de faltas. E podemos ir mais longe, assim que acaba o jogo há uma carrinha em que analisa ao pormenor os erros do árbitro, e não se a equipa jogou em 3-4-3 ou em 4-4-2, ou as dinâmicas ofensivas e as dinâmicas defensivas do jogo. Não, o jogo ainda não acabou e já está em rodapé dizer que vai haver essa análise à falta do minuto 25. Pronto, lá está essa questão. E depois há ainda outro problema. E podemos entrar um bocadinho nos mídias, porque aqui há uns tempos a SIC e a TVI, para mim bem, terminaram com aqueles painéis que se assistia, Pedro Guerra e por aí fora. Para mim muito bem. E a sociedade não morreu. A sociedade não deixou de ver futebol por causa disso. Portanto, na minha vertente, aquilo que eu vejo é que o público e as pessoas consomem aquilo que os mídias oferecem. Ponto. Se os mídias oferecerem análises táticas, se os mídias incutirem uma discussão do jogo, o público vai ver. O público vai ver. Não é só a polémica que tem visibilidade, desenganem-se. Isso é um erro que se criou. E eu gostava que um dia as estações televisivas que trabalham a vertente esportiva conseguissem apresentar um estudo das audiências que têm nos programas em que se analisa faltas e questões de arbitragem, e nos painéis, nos programas onde se analisa o jogo e as questões táticas. Só para ver se havia uma grande diferença. Pá, custa-me acreditar que haja. Custa-me acreditar que haja assim uma diferença abismal. Portanto, para mim a questão fulcral aqui é trabalhar a Liga como um produto para ser vendido. Essa é a minha questão grande, digamos assim, nesta discussão do tempo útil. E depois, para terminar, o Duarte Gomes levantou aqui a questão do cronometrar o tempo de jogo. É uma questão que tem que ser muito debatida, mas, Eduardo, o que é que te parece? Achas que era algo viável, algo que vinha contribuir para uma melhoria do futebol? Sim, assim, é uma questão, confesso que é uma questão que já discuti em grupo de amigos, e é uma questão que deixa-me um bocadinho sem saber bem aquilo que gostaria de dizer, porque por um lado promovia um tempo de jogo útil, promovia, vou dar aqui um exemplo daquilo que poderia ser a cronometragem do jogo. O jogo, em vez de ter 90 minutos, teria 60, e cronometrava-se 60 minutos com uma pausa de meia hora, pronto, ou seja, um intervalo normal. Talvez menos tempo, o que fosse. Porque senão os jogos, se fossem os 90 minutos, teriam para aí 2 horas e meia, 3 horas, nunca mais saímos dali. E que não era mau, atenção, em alguns jogos. Mas cronometragem, imaginando um cenário que seria mais ou menos assim, não seria mau e seria interessante para todas essas questões de tempo útil, etc.
Por outro lado, quebra um pouco aquilo que é a gênese do jogo também. Não que a gênese do jogo seja 52% de tempo útil e faltinhas constantes e guarda-redes no chão, mas é que aos 45 minutos, aquele intervalo de 15 minutos, as três substituições, a segunda parte mais tendo em conta o resultado, não sei, coisas típicas de futebol que nós crescemos a ver aquilo. Mudar agora, acho que, não sei, por um lado, acho que seria também afastar aquilo que é um bocado a realidade do futebol, aquilo que é a gênese, aquilo que foi, aquilo que é a base daquilo, do desporto que nos fez, que nos cativou desde jovens. Mas, por outro lado, obviamente, as coisas também têm que se modernizar e que evoluir, e ainda hoje há a discussão toda do VAR, se mata a emoção do futebol ou não. Mas que a realidade é que, quer nós queiramos, quer não, que ainda tem que ter melhorias o VAR, porque tem, e nós já até, inclusive, já discutimos na ProScout isso mesmo. Hum, mas é uma coisa, uma tecnologia que veio mudar aquilo que é a gênese do futebol, porque veio, mas é uma coisa ótima. Contribui para a verdade esportiva. Acho que é assim que se pode definir bem o vídeo-árbitro. E a questão da cronometragem poderia também ser assim. Claro, temos de ter em consideração a questão física dos jogadores, a questão de táticas de substituições, de ideias, de estratégias, imensa coisa. Da quantidade de tempo que ia ser o jogo. Mas acho que poderia ser uma questão interessante. Uma questão que poderia ser testada perfeitamente. Por que não ser testada? Nem que fossem amigáveis ou o que fosse. E acho que seria uma questão de ser testado e que poderia vir até a contribuir para. Se realmente contribuísse para um futebol mais positivo, não só em Portugal, não só em Portugal, aí sim, aí era a favor. Apesar que eu acho que duvido muito, não consigo ver um cenário em que temos 60 minutos de jogo e esses 60 minutos são sempre a jogar a bola, sempre a jogar a bola. Não sei, acho que acaba-se. Não estou a dizer que os jogadores vão encontrar outra forma de queimar tempo, não é isso que eu quero dizer. Mas vai haver outras formas de abrandar o ritmo do jogo e de abrandar o jogo. Seja ela defender com bola. Pronto, pode ser isso, que já não é mau. Comparado ao que temos hoje em dia, é bastante positivo. Sim, eu já me esqueci também dessa questão do VAR, porque também foi algo falado na webinar, e só dar aqui uma pequena referência que me parece importante, também contribui para as elevadas paragens e o tempo útil de jogo ser bastante mais reduzido, que é a questão da celeridade com que o vídeo-árbitro em Inglaterra e em Portugal tomam as decisões. Em Portugal, para se colocar duas linhas do fora de jogo, demora-se 2 minutos. Em Inglaterra demora-se 30 segundos. Portanto, todas estas questões num somatório contribuem de forma abismal para aquilo que é o tempo útil de jogo. E esta questão do vídeo-árbitro faz muita confusão, e faz mesmo muita confusão no futebol português, porque há lances que são tão básicos, que há lances de fora de jogo que são... Está visível. Aquilo nem é preciso linhas, que vê-se que o homem está fora de jogo, por exemplo. E demora-se muito tempo a tomar a decisão. Muito tempo a tomar a decisão. Mas olha, mas isso não só do tempo, mas as decisões em que o vídeo-árbitro intervém está ligado à mentalidade. Porque imagina um cenário em que o árbitro diz: não, está fora de jogo, não vou ouvir o árbitro fazer nada. Ui, o escândalo que seria no dia a seguir, nas redes sociais, em alguns meios de comunicação, que seria porque o árbitro não foi ver as linhas, porque não queria se calhar prejudicar o clube, não sei o quê. Já ia ser um filme enorme. Ou seja, vai tudo um bocado dar a volta. Aquilo que eu estou a tirar desta conversa que estamos a ter é que vai tudo um pouco ao mesmo sítio, que é sempre a questão de mentalidade. E isso aí acho que é mesmo o ponto fulcral da nossa conversa. Mas sim, desculpa estar a te interromper sempre. Não. Fizeste bem, até porque levas-me para outro caminho, que é muitas das vezes o jogo está parado. E faz-me confusão mais uma vez, porque é que o vídeo-árbitro não diz ao árbitro: vem ver o tempo que... Às vezes estão ali 4 minutos, já chegaram a estar 4 minutos, em que o árbitro está com a mão assim no ouvido, a ouvir o que é que estão a dizer do outro lado, na cidade do futebol, e eles vão falando, parece que estão a ter uma conversa de café, como nós temos cá em casa quando assistimos aos jogos, e perde-se 4 minutos de jogo. Enquanto, ok, para o jogo, há a dúvida, estão ali 10, 20 segundos a discutir, ok, não temos a certeza, chamam o árbitro vai ver. Num minuto resolve essa questão. Mesmo que o árbitro não vá lá fazer nada e que chegue lá e diga: não, isto não é nada, e segue o jogo. Ok,
perdeu-se 1 minuto e ganhou-se 3 minutos. Porque no total estão 4 minutos em que o árbitro não vai ver. E eu já cheguei ao ponto de dizer, mas porquê que o árbitro não vai ver? Se há dúvida, chamem o árbitro. O árbitro que corra até lá. Porque não se vai cansar mais por isso. E o jogo acelera. A tomada de decisão em Portugal, mas é no vídeo árbitro e diga-se em tudo. A tomada de decisão em Portugal está sempre revestida de medo. E a tomada de decisão em Portugal é sempre condicionada pela exceção. Porque, e leva um bocadinho àquilo que o António Costa disse na altura, que é, os portugueses gostam muito de se focar na exceção e não na regra. E isso acontece em tudo na nossa sociedade. E no futebol é uma coisa ridícula, porque os protocolos da Liga e da Federação poderiam ser muito mais assertivos e dizer, se acontecer X, a decisão é Y. E não, em Portugal não há decisões, nos protocolos não tem decisões nenhumas. Portanto, quando acontece a situação X, nós vamos reunir para tomar a decisão Y. E já devia estar estipulado, e verificou-se isso na questão do Covid, por exemplo, que o protocolo da Liga não tinha soluções para problemas que já sabiam que iam acontecer antes do campeonato arrancar. Portanto, é neste sentido que também me faz alguma confusão e, portanto, acho que a Liga tem de trabalhar muito mais nesse sentido. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ou podemos então partir para aquele momento em que tu já estás a chorar porque já não queres participar, já estás a desistir e queres desistir do campeonato, segundo sei. Não, simplesmente a nossa equipa não conseguiu cumprir o plano de jogo porque tivemos uma pressão de. Foram muitos erros de arbitragem juntos, não, estou a brincar. Não, pá, tive azar, acho que tive um bocado de azar naquilo que foi os resultados da semana passada, mas pronto, life goes on. Esta semana já volto ao topo. Também dizer que nós temos uma tabela agora classificativa e tens isso aí apontadinho, portanto acho que podias dizer assim os nossos pontos. Sim. Ora bem, então na primeira jornada eu fiz 2 pontos, o Eduardo fez 4 e na segunda jornada eu fiz 5 pontos, o Eduardo fez 1. Portanto, no total eu tenho 7 pontos, o Eduardo tem 5. Como é que esta pontuação é portanto calculada? Nós dizemos o resultado certo, ou seja, se acertarmos o resultado mesmo, e posso dar o exemplo, eu apostei que o Benfica ganhava ao Estoril 2-0, portanto o resultado ficou 2-0, eu acertei o resultado, ganhei 3 pontos. Se só acertarmos o vencedor e falharmos o resultado exato, ganhamos apenas 1 ponto. Foi assim que nós estabelecemos esta contagem. Portanto, neste momento eu lidero o campeonato com 7 pontos, mais 2 do que o Eduardo, mas isto numa jornada tudo pode mudar e eu posso passar para trás. Então vamos lá a isto, vamos às apostas desta semana. E Eduardo, força, podes começar. Porto-Juventus, em que na primeira mão o Porto venceu a Juventus por 2-1 e agora tem uma deslocação a Turim. Qual é a tua aposta? Sim, olha, se calhar é o jogo mais difícil para mim de apostar, até devido à vontade que tem que o Porto passe esta eliminatória. Também há aquele gosto particular por Cristiano Ronaldo, portanto, mas aquele gol que a Juventus marcou no Dragão, creio que vai dar uma motivação extra. Creio que aqueles erros que aconteceram na primeira mão não vão voltar a existir por parte da Juventus, mas creio que Sérgio Conceição também vai trazer uma ideia eficaz, como traz sempre aos jogos grandes, sobretudo até da Liga dos Campeões. Mas, para ser sincero, vejo a Juventus não vacilar em casa, tentar superiorizar-se e a mostrar a sua força frente ao Porto. E vejo aqui um 2-0 para a Juventus. Ok. Um pouco arriscado. Eu vou apostar no 1-1. Portanto, um empate. 1-1 e passava ao Porto. Ok, gosto também. Não dá nada que isso acontecesse. Ora, se perder este jogo, fico contente. Quero ser otimista, quero ser mesmo otimista de que o Porto vai conseguir vencer esta eliminatória e conseguirmos ter uma equipa nos quartos de final da Champions era importantíssimo para Portugal. Portanto, vamos seguir então. Dortmund-Sevilha. Dortmund-Sevilha, que ficou 3-2 para o Dortmund na primeira mão, que surpreendeu, que até tínhamos apostado, se não me engano, que o Sevilha ganhava. Tendo em conta o jogo que eu vi contra o Bayern neste fim de semana,
eu vejo. Mas há fator Haaland, não sabemos se o Haaland joga ou não. Faz ideia se o Haaland joga? Não faço ideia. Ele saiu ilusionado, mas também aquilo pareceu mais um corte que outra coisa. Portanto, tendo em conta que Haaland deve jogar, eu diria um. Vou arriscar no 3-1. Pronto, vou arriscar no 3-1. Para o Dortmund. Para o Dortmund, sim. É ambicioso, eu sei, mas. Vamos ver. Ok. Eu vou apostar no 1-0 para o Dortmund. O que é o resultado mais conservador? Bem, seguimos então para os jogos de quarta-feira. Sim, olha, Liverpool-Leipzig 2-0 para o Liverpool na primeira mão. Eu vejo um Liverpool vejo um Leipzig a entrar forte, a tentar ferir, mas vejo um Liverpool a saber gerir os ritmos de jogo. Acho que isso vai ser muito importante. E tendo em conta isso, vejo 1-0 para o Liverpool. 1-0. Um pouco curto, se calhar, mas vamos ver. Ok. Eu vou apostar. Difícil esta. Eu acho que o Leipzig vai fazer um golo. Mas o Liverpool também vai marcar. Não, o Leipzig vai ganhar 1-0. Eu vou apostar 1-0 para o Leipzig. O Liverpool está acabado. Que ele está demasiado mau que o Leipzig vai ganhar 1-0 em Inglaterra e o Liverpool passa na mesma eliminatória. Mas eu acho que o Liverpool vai perder outra vez. E agora, vamos lá ao grande jogo. Barcelona-Paris Saint-Germain. Um jogo de grande memória para os adeptos de Barcelona. Vamos ter reviravolta e vamos ter noite mágica de Messi. Ou o PSG de Mbappé vai seguir em frente? Assim, eu acho que a eliminatória está praticamente fechada, né? Com o 4-1 acho que não há volta a dar. Ahm, não sei até que ponto é que o PSG vai entrar assim cheio de fome, digamos assim. Tudo bem que ele vende um 4-0 ao Dijon, 1-0 ao Bordeaux e 3-0 ao Brest, mas o Barcelona também não tem. Mas lá está, o Barcelona na última vez também não estava numa série para 13 jogos seguidos com vitórias, uma coisa assim. Foi-se a ver e foi o jogo que foi. Mas tendo em conta que este jogo está arrumado, eu diria um 6-1 para o Barcelona. Não estou a brincar. Vou tomar aqui nota então. Não, mas um 2-1 para o PSG. Então eu vou ao contrário, vou com 2-1 para o Barcelona. Estou com o feeling que vai ser este jogo que me vai fazer perder esta semana. Estou com o feeling. Não, então eu vou com o Barcelona. Vou 2-1 para o Barcelona então. E pronto, chegamos assim ao fim de mais uma edição. Já sabem, portanto vai estar as apostas novamente a votação na nossa página do Instagram. Portanto já sabem, passem por lá. E nós voltamos para a semana com mais um tema. Prometemos não ser tão escaldante como o tema desta semana. Vamos para a semana trazer algo mais descontraído e para a semana falamos mesmo de futebol, de equipas, de jogadores, porque é isso que gostamos e vamos deixar esta questão do tempo útil. Mas enfim, achamos que nesta edição 50 era interessante trazermos um tema útil para o futebol português e que se jogue mais futebol. É isso que nós pretendemos, portanto, forte abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam a ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!